Bom dia! Iniciando mais um devocional, meditando um pouco mais na palavra do Senhor. E hoje o tema é direto. Hoje os provérbios, os versículos, entram numa fase que ele fala sobre governo. E nós precisamos entender isso e abrir a nossa mente para aquilo que a Bíblia fala sobre os governos, para ficar atentos e não cair em armadilhas. Provérbios 28 diz: quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número de pessoas honestas aumenta. Aqui vemos claramente o impacto de uma liderança ímpia, o impacto de uma liderança má e as consequências para o povo com o governo desse. Ou seja, quando ímpios, pessoas corruptas, assumem o poder, seja no governo, seja na sociedade, seja posições de poder, seja na justiça, a sociedade sofre. As pessoas realmente se escondem com medo das consequências, das opressões. As pessoas não conseguem mais expor a sua opinião. As pessoas não conseguem se defender. As pessoas não conseguem falar nada devido ao tamanho da opressão e da perseguição. Nesses períodos, a injustiça e a corrupção prosperam. E os justos são obrigados, são forçados a se esconder, a se preservar, a agir com cautela. Mas quando esses ímpios, essas pessoas más, elas caem, elas são removidas do poder, a justiça, a retidão tem a oportunidade de voltar a florescer. Os justos que estavam sendo oprimidos, estavam escondidos, agora podem aparecer novamente, se multiplicar na sociedade. Por isso a importância de escolher bem os seus líderes. Quando está na nossa mão escolher, nós temos que escolher com todo cuidado, tem que ser pessoas justas, pessoas íntegras. A liderança tem um grande impacto sobre todos nós. E um líder mau, ele pode nos causar medo, opressão, perseguição, mas nós não podemos desistir. Temos que ter coragem nesses tempos difíceis. Quando enfrentamos tempos de liderança má, devemos buscar a força e a coragem para permanecer fiel aos nossos princípios, aquilo que nós cremos, aquilo que a nossa Bíblia fala, aos princípios da justiça, da retidão, agirmos com cautela. Agora, Provérbios capítulo 29, versículo 2. Ele diz: quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Ou seja, o caráter do governo, ele tem um efeito direto sobre o ânimo do povo. Quando começa a se multiplicar nas lideranças pessoas justas, troca-se um governo, troca-se outro, troca-se líderes, vai se trocando, o povo vai se alegrando. Mas enquanto está um governo perverso, só há tristezas, só há reclamação por todos os lados. Irmão, isso não é nada novo, isso é bíblico. Isso desde aquele tempo já estava sendo alertado. Nada é novo nessa terra. Líder justo, íntegro, no poder, sociedade tem alegria, prosperidade, paz. Quando há uma justiça íntegra no poder, ela promove o bem-estar, a confiança, a estabilidade. Quando há na justiça integridade, traz estabilidade, traz benefício para todos. Agora, quando os ímpios dominam, quando os corruptos estão no poder, o povo sofre, o povo geme. A injustiça, a corrupção traz a opressão, sofrimento, arranca a esperança. Quando no meio da justiça há pessoas más, mal intencionadas, o bem-estar é trocado pelo sofrimento e a esperança pela desesperança e afeta negativamente a vida de todos. E quando descemos a escala dos governos nacionais, da justiça, e levamos para a nossa escala como governo, eu como governo na minha casa, você como governo na sua casa, você como líder na sua empresa, você como líder na igreja, nós também temos esse papel de desempenhar e promover a justiça e a integridade na nossa esfera, do trabalho, da família, da comunidade, com nós também. Então o que o pessoal vê de você? Segurança? Integridade? O ambiente que você cria é um ambiente de tranquilidade para cada um desenvolver o seu papel? Ou também a injustiça, a opressão? Agora, imagine comigo um país. Crie um país na sua mente, onde o presidente justo e íntegro é eleito. Sobre a sua liderança, a corrupção é combatida, vai ter políticas de bem-estar social implantadas, a segurança pública vai melhorar, diminuir a criminalidade,
a confiança nas instituições do governo cresce, o povo vai acreditar nas decisões do governo, os cidadãos vão conseguir experimentar a sensação de alegria e prosperidade, vai trazer uma paz para o país. Agora considere uma forma de ficção, crie na sua mente, que talvez você nunca viu isso, então você vai ter que imaginar um país assim, um país onde o presidente é corrupto e assume o poder, os recursos públicos vão ser mal administrados, a corrupção se torna desenfreada, os serviços básicos não vão ser atendidos para a sociedade, vai estar em deficiência a saúde, a educação, a segurança pública, o povo vai sofrer com essa falta de segurança, a infraestrutura vão começar a ser precária, as empresas do governo, todas as empresas que estão no domínio do governo vão ter estruturas precárias e vai começando a trazer um senso geral de desespero. A sociedade começa a ficar em desespero, em colapso. A inflação dispara, os preços disparam. Esse é um exemplo fictício, né, que nós inventamos aqui agora, mas que mostra exatamente a liderança justa e as consequências. E isso que eu falei não é nada novo. Isso sempre existiu. Sempre existiu o governo bom, o ruim, o corrupto, o justo e as consequências de um de outro. Sempre existiu. Na história nunca mudou. Você vai conhecer um governo pelos frutos que ele gera. Provérbios 29, versículo 4. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Você está vendo que o contrário de um governo justo, o contrário de um país com segurança, a Bíblia diz que é o quê? O contrário do governo justo vai ser aquele governo que cobra imposto demais. E o contrário de um país com uma segurança é um país que acaba na desgraça. É a Bíblia que está falando. Nós estamos falando aqui de textos de 3.000 anos atrás e já acontecia isso. Então, nada é novo para quem lê a Bíblia, nada é pego de surpresa. É claramente visível. Quando o governo é péssimo, não é justo, o que ele precisa fazer para conseguir cobrir a sua má administração é cobrar imposto demais, é o que está escrito aqui nesse versículo. Vai cobrando o peso dos seus erros, ele vai colocando na sociedade em forma de imposto e vai levando a nação para a desgraça. É impressionante como a Bíblia 3.000 anos atrás já deixava claro tudo isso. Mas vai explicar para as pessoas, vai explicar para aqueles que idolatram pessoas, governos, vai tentar abrir a mente. Provérbios 29:9 fala sobre isso, sobre também essas pessoas. Diz assim que quando o homem inteligente discute com o tolo, o que o tolo faz? Ri, xinga e causa confusão. Vai ter uma conversa realmente sobre governo, sobre política, sobre segurança, sobre impostos, com uma pessoa tola. Ela não vai conseguir te responder, argumentar. Ela vai rir de você, ela vai te xingar, vai causar uma enorme confusão. Eles não querem abrir a mente, eles não querem entender. Essas pessoas que seguem como cegos, alguns líderes, são teimosos, obstinados e não estão abertos a raciocínio. Não querem nem pensar, mas estão cegos. Não conseguem analisar números, mas reagem com raiva e zombaria porque foram contrariados. E Salomão não para com as suas instruções sobre o governo. Provérbios 29:12, ele diz: quando o governo dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. Olha isso, quando o governo dá atenção às mentiras, todos os seus oficiais se tornam perversos. Então o começo de tudo, da corrupção, da desonestidade, já está na mentira. Quando um líder, um governo resolve escolher acreditar e aceitar e gerar mentiras, mesmo pessoas boas que ele coloca para trabalhar com ele, com o tempo vão criando-se um ambiente também de mentiras e caindo na desonestidade e na corrupção. E aí todos aqueles que são liderados dele seguem o seu exemplo, se tornando também corruptos e perversos. Um líder que valoriza a verdade promove um ambiente saudável, um ambiente ético. E você no seu ambiente tem que pensar da mesma forma, a mentira não pode prosperar. Você como líder não pode deixar que a mentira prevaleça. Para você criar um ambiente que Deus se agrada, você tem que sempre favorecer a verdade. As pessoas não têm que mentir para te agradar. As pessoas não têm que mentir com medo de sair da empresa. As pessoas não têm que mentir com medo de perder um cargo na igreja. Não, você tem que criar um ambiente que a verdade pode ser promovida. As pessoas podem falar com segurança a verdade, que não haverá retaliação.
Provérbios 29:16. E ele continua, hein? Ele diz: quando os maus estão no poder, o crime aumenta. Nossa, não tem nem o que falar sobre isso. Mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Olha só, interessante. Aqui deixa muito claro. O crime aumenta em todas as esferas quando o mal está no poder. Inseguranças jurídicas vão sendo criadas, vão liberando, facilitando os crimes em vez de dificultar. Mas aqui diz que pessoas honestas vão viver o suficiente para ver um dia a queda do mal. Ou seja, esse mal não vai sobreviver para sempre. O mal operando, governando na esfera espiritual, na esfera da igreja, da empresa, do governo, da sua casa, se há alguém má na sua casa, governando dentro da sua casa, as pessoas honestas vão viver suficiente para ver a queda desse mal. O Senhor não deixa se enganar. Versículo 18 diz: um país sem orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. O Senhor não deixa se enganar. Ele vê se um país, se um governo está sem a sua orientação. Ele vê a desordem, o caos, e Ele atende a oração. Quando o meu povo que se chama pelo seu nome me buscar, eu ouvirei dos céus. É a Bíblia que diz. Por isso eu creio que o Senhor está olhando para cada um na sua situação. Lá na tua igreja, lá na tua empresa, lá na tua casa, os teus problemas. Mas o Senhor também está olhando para governos, para países. Não só para o nosso país, mas vários países do mundo que têm sofrido. O Senhor tem olhado e a graça do Senhor está sobre nós. A sua proteção está sobre nós. E a nossa oração tem poder. Não precisamos fazer nada com as nossas próprias mãos, mas cremos no Senhor Jesus e oremos, e a nossa oração pode mover tudo isso e trazer um governo justo, íntegro, para trazer alegria para o nosso povo. Amém? É isso. Acho que foi um bom tema extremamente necessário, extremamente atual, que o Senhor nos trouxe hoje aqui através da sua palavra. Vamos orar? Pai, gratidão por tudo, pela tua graça, pela tua bênção, pelo teu amor, pela tua palavra. Peço-te a tua orientação, Pai, na nossa vida. Nós, como líderes, Pai, devemos dar o exemplo da verdade, Senhor, e ser íntegros. Nós, como pai de família, devemos ser líderes íntegros, Pai, trazendo bom exemplo aos nossos filhos. Mas clamamos também, Pai, quando somos liderados por alguém, seja na empresa, seja na igreja, seja no âmbito municipal, estadual, nacional, Pai, que sejamos governados por governos justos. Pai, se há algum governo injusto, corrupto, que os nossos olhos possam contemplar ainda, Senhor, a Tua justiça em ação, Senhor. E nós vemos ainda a honestidade operando, a justiça operando, Pai. Nós clamamos por nossa nação, pelos nossos governos, pelos nossos juízes, que o Senhor venha promover, Pai, a honestidade, a integridade e a paz. A Tua mão, Senhor, que venha operar, não a nossa. Que nós venha ter a consciência, quando chegar nosso momento de escolha, nós escolhemos alguém que seja referente à Tua palavra, que use como referência a Tua palavra. Pai, olhe para nós com bondade, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.